Olá, o Em Cartaz já está começando. Aqui tem cultura para todo mundo, para você que gosta de teatro, cinema, dança, literatura, exposições, todas as formas de arte. Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV aberta em São Paulo ou em qualquer parte do território brasileiro através da TV Com Brasil, nesses canais que estão passando aí embaixo, espero que estejam passando. Siga o programa Em Cartaz também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Todas as entrevistas que a gente grava aqui no nosso programa ficam guardadas lá no YouTube. Queremos agradecer o apoio cultural da Nors, uma empresa que se preocupa com a cultura do Brasil, e podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Imagina uma senhora, uma dona de casa, que viralizou com seus vídeos na internet e resolveu se apresentar no teatro. Assim, ela, sem ser atriz, sem ter um texto, mas de qualquer forma ela vai resolver qualquer problema. Certo, Marcelo Médici? Meu querido, que tudo prazer bom, estar aqui, prazer tudo ótimo, receber que você delícia. aqui, cara. Que coisa boa, estou muito feliz. Quantos anos de teatro, Marcelo? 35 anos, estou comemorando agora 35 Eu anos. diria que eram uns 20, assim, né? 35 anos. Mas eu também me assusto. Também me assusto com isso, porque é muito tempo, né? Assim, eu lembro que eu comecei com 16 anos a estudar teatro. Né? Célia Helena? Primeiro CPT, depois Célia Helena. Você passou pelas mãos do Antunes? Passei, fiquei um ano lá no Antunes. Meu Deus do céu. Eu, Matheus Nastergaile, éramos da mesma turma. Flávia Pucci. Mas eu era tão menino que eu me divertia muito. Eu nem sofri. Eu só não entendia muito bem os livros, mas de resto... Aquelas pilhas de livro que eu não sei. Pilha de livro, física quântica, taoísmo, eu fazendo colegial na época, então era uma loucura. Depois fiz o Célia Helena, tive aulas com a Célia e com a Lígia Cortez. Olha. Foi muito legal. Lígia Cortez acha que você é um dos atores, eu falo... O Marcelo Médici é um cara que desabrochou. Ela fala bonito, isso. Ele desabrochou. Eu era apaixonado pela Lígia. Ela era minha professora. E ela muito calma, muito tranquila, muito inteligente, muito culta, né? Uma lady. E ao mesmo tempo falava coisas muito diretas, assim, uma grande professora. E eu estreio em 1990 fazendo teatro infantil. Então... Que peça? Era O Mundo das Cores, do Nuno Galo. É um diretor que é meu grande amigo até hoje, ele me deu essa oportunidade, porque eu não tinha experiência nenhuma. Foi muito importante para mim, porque tinha projeto escola, então às vezes a gente fazia sábados e domingos, eram 2 espetáculos. Era O Mundo das Cores, depois O País das Letras, era meio didático assim, e a gente fazia a semana inteira projeto escola. Que é um aprendizado. Absurdo. Você vai ganhando uma cancha, né? E vão só as crianças, né? E te xingam, falam que você não veio da peça. Então é quase que uma pós, né? Nesse sentido. E aí faz 35 anos, né? Caramba. 1990, 35 anos, assim. Eu tomei um susto. Quando eu me vi, eu falei assim, acho que em 2023, eu falei, olha, ano que vem eu completo 20 anos do Cada Um com Seus Problemas. Imagina, passou. Eu ia te perguntar isso, cada um dos seus problemas é um fenômeno. Eu tive aqui com você, né? Bem no começo. É um fenômeno, né? Um fenômeno. Aí eu voltei e falei, vamos fazer 4 apresentações comemorativas, fiquei um ano em cartaz de novo. Aí eu me dei conta, eu falei, caramba, ano que vem, 35 anos de carreira. E eu não percebo realmente, assim, e eu fico olhando, eu fiz, sei lá, acho que mais de 40 espetáculos e tal, mas eu falei, é meio pouco, porque eu fiz muito infantil, muita coisa assim, só que o Ricardo, que me dirige agora nesse novo espetáculo, falou, Marcelo, é que cada espetáculo você ficou muito tempo, Muito né? tempo, né? Em cartaz, que bom. Bom, mas mesmo assim foram 40 espetáculos? Para mais. Caramba, a última porra, coisa que bastante. eu fiz. É bastante. Dá mais de um por ano. Por aí, essa média. Considerar que você fica um tempão fazendo o mesmo. Mas em 91, eu fiquei, em 1991, aconteceu uma coisa engraçada. Eu fazia um espetáculo alternativo, terças e quartas, do Ciambrone, Terezinha de Jesus. Nossa, histórico, Terezinha de Jesus. Eu fiz o remake. Aí depois eu fiz, ao mesmo tempo, Saló Salomé com sátiros, de quinta a domingo. E 2 infantis. Tudo junto. Então eram o quê? 4 espetáculos ao mesmo tempo. Aí eu lembro que os mais velhos, que eu adorava conversar com o Franco Carlos Reis, a Bugina, falavam,
Na minha época fazíamos teatro de terça a domingo. Eu faço de segunda. Eu tô quase lá. Foi muito legal. E era uma loucura, assim, eu penso nisso hoje em dia, eu falo, meu Deus, como é que eu aguentava? Né? Salão Salomé era naquele teatrinho da Major Diogo? Vista, na Major Diogo, exato. Aquilo era um pulgueiro, né, bicho? Ave Maria, eu fiquei lá uma época. Ficou, né? Fazendo a Mandrágora lá. Mandrágora, do Maquiavel. Sim, eu vi. O teatro era um corredor, assim, comprido. Então antes, eu estreiei lá com o infantil, fazia 2 infantis lá, e aí depois o Sátiros fez arrendou o teatro, aí ficou da companhia, né, do grupo. Aí eles ficaram lá um tempo, eles fizeram Salomé, fizeram Sades na época. Um infantil bonito, ganhou muitos prêmios, Arlequino, que o Ivan fazia, era bem bonito, ganhou o APCA na época. Que mais? Fizeram também um Tchekhov muito bom, que chamava A Proposta. Era um jogo, era bem legal também. Os sátiros são muito bons, né? Tem uma linguagem muito deles. Então, cada um com seus problemas, 20 anos, então. 21 anos. 21 anos. Eu cheguei a fazer esse ano ainda. Aí paramos, e aí veio Dona Lola. Então, e aí vem a Dona Lola. Vamos falar da Dona Lola? Vamos lá, lançamento. Quem é essa Dona Lola? É uma senhora que é dona de casa? Como é que é esse negócio? Essa personagem, ela chegou a entrar no meu teatro, no meu espetáculo anterior, que foi o Teatro Pra Quem Não Gosta, que era eu e o Ricardo Hatza, só que ela tinha 10 minutinhos, porque a gente fazia toda a gente contava a história do teatro, desde o teatro grego até os dias atuais, que daí a gente caía nessa história do stand-up comedy, do teatro musical, nos dias atuais, né? E dos youtubers que estavam começando o teatro, fazer teatro e tal, né? E aí a gente fez essa brincadeira, que é uma senhora que viraliza nas redes sociais, não por ela, a neta filma e põe um vídeo dela. E ela vira um sucesso das redes sociais. Aí como ela não entende direito rede social, ela quer fazer o quê? Teatro. Teatro, ela vai ver as pessoas. Eu sei o que é. E ela fala, é mais bonito, as pessoas estão lá para me ver, na internet a gente não sabe quantas pessoas estão vendo e tal. E aí ela vai fazer essa apresentação, mas ela não é atriz, então ela não tem um espetáculo, não tem um texto, não tem o que fazer. Acho que é só chegar lá e é isso que ela faz. Ela chega lá e começa. E começa a conversar com as pessoas, ensina a fazer gelatina. E a gente brincou muito com isso, né? Esse momento do teatro de uma coisa assim, né? Ou você tem patrocínio e você faz uma coisa muito grandiosa, ou você tem que fazer um teatro da menor grandeza, digamos assim, né? Com um elenco mais reduzido, com pouco cenário, porque você fica espremido entre 2 horários, você tem que tirar o cenário rápido, você não pode ter uma equipe muito grande, você chamar um elenco muito grande hoje em dia é complicado se você não tiver um subsídio de salário, porque não é mais como era antigamente. A gente ensaiava de graça, ganhava percentual e ia jantar no produzia do próprio bolso. Né? Eu produzi essa daqui do meu próprio bolso, mas sou só eu. Se eu não receber, eu que inventei. Então, se não tiver, reclama com você mesmo. Reclama comigo mesmo, exatamente. Mas tá muito engraçado. Então, mas é isso, quer dizer, ela chega então e começa o que vem na cabeça. E ela, na verdade, ela é convencida a fazer o espetáculo por amigas. Então, as pessoas que ela mais espera são essas amigas que vão vê-la no teatro, que incentivaram, falaram, vai, você é boa de conversa, todo mundo gosta de você. Nossa, as pessoas vão adorar. Vão adorar, vai. Só que as amigas não aparecem na apresentação. Aí ela fica furiosa e começa a contar os podres das amigas todas, assim. E aí eu me vali disso, assim, para contar histórias da minha família, da minha avó, porque Dona Lola é o nome da minha avó. É uma homenagem a ela. A personagem não é minha avó, mas tem muito dela ali, porque quando o Ricardo, a personagem tinha outro nome, quando a gente resolveu fazer o solo, e o Ricardo escreve o texto comigo também, ele falou, que nome que a gente dá? Que nome? Vamos ver um outro nome, esse nome que a gente usava na peça não tem muito a ver e tal. Ele falou, e Dona Lola? Eu tinha pensado nisso, eu falei, eu pensei muito nisso, agora que você falou, não tinha falado. Ele falou, acho que é Dona Lola, beleza. Só que daí, como a gente fez aquele processo de ensaio, que a gente foi criando o texto durante os ensaios e tal, eu falei assim, cara, é impossível não abrir um portal de uma memória da minha avó, memória das minhas tias-avós, da minha mãe, dessas mulheres que foram tão presentes e importantes na minha vida. Então tem histórias ali completamente absurdas
que são reais. Que são reais. Sim, e tem as ficcionais, claro. Porque a vida é absurda, né, bicho? Alguém disse isso, né, que nunca vai ultrapassar. Nenhuma ficção ultrapassa a verdade, a vida, né? Então, tem histórias lá que eu vejo a plateia gargalhando, morrendo de rir já. Eu falo, caramba, cara, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade, aconteceu. E é muito divertido, porque a gente brinca também com essa questão do... não é brinca, a gente... não é um texto assim, não é uma palestra, a gente não está pondo o dedinho na cara de ninguém e tal, mas a questão do etarismo, a questão de... Eu e o Ricardo, que também dirigiu cada um, passaram-se 20 anos, a gente também envelheceu. Uhum. E é incrível a gente amadurecer, a gente ver que minha avó, impossível estar viva hoje, que ela teria 110 anos, mas assim, uma mulher de 70, 80 anos, a gente imagina a personagem com 80 anos. Ela dirige, ela mora sozinha, ela vai ao mercado, não é mais aquela figura da velhinha que a gente tinha no livro, daquela velhinha que ela está na internet, ela está no grupo de WhatsApp, ela fala com os netos por vídeo, ela tem outras redes sociais. As pessoas envelhecem mais tarde, né? Muito mais, mudou tudo, mudou. Eu me lembro que eu sempre falo isso, eu era moleque, eu olhava o meu avô que tinha 55, 60 anos, era um velhinho, caquético, de chinelinho ali, aquela coisa. Hoje, 60 anos não é nada, né, cara? É isso. Eu tô com 53 e eu acho assustador, porque eu lembro que assim, quando eu nasci, minha mãe tinha 39, e naquela época não era comum uma mulher de 39 anos ter filho. Não era normal. Sim, nossa. E aí mesmo quando eu vejo fotos assim da minha mãe, da minha avó já era uma senhorinha com 60 anos. Imagina, hoje em dia eu tenho amigas mesmo, de 60, 70, 75 anos. E que você não fica assim, tipo, não vamos falar isso, porque tem uma pessoa de mais idade. Eu fiz a minha última novela, a penúltima novela, com a dona Anissete Bruno, que era uma dama, e uma das melhores pessoas que eu conheci. E ela era minha mãe na novela. E às vezes a gente estava falando besteira, e ela chegava, e o pessoal se constrangia. Eu continuava falando. E o pessoal falava assim, dona Anissete, assim, ela teve uma companhia com 17 anos, 16, 17 anos. Exatamente. Tudo que a gente está falando aqui, ela já ouviu, ela já viu, ela já sabe. E não tem coisa pior do que você excluir uma pessoa. Claro que tudo isso com o maior respeito que a gente tinha por ela e admiração, tudo. Mas você acha que ela nunca ouviu palavrão? Nunca ouviu uma história de... Enfim. Então, a gente partiu da personagem nesse sentido, e vem a Mira Har, que faz a direção de arte, que faz o figurino no cenário. E a Mira, algumas coisas que a gente falava, por exemplo, figurino, ela falava assim, não, ninguém usa mais isso hoje em dia. Por quê? Porque ela tem 80 anos, ela tem... Não. Peruca? Não, a peruca tem que ser assim. Então a Mira trouxe uma visão maravilhosa, artística, de muito bom gosto, e acabando com essa bobagem. Contemporânea, né? Isso aqui é legal. A gente tem umas fotos aí, quero ver a Dona Lola. Eita, nós. Cadê você, Dona Lola? Olha ela aí, olha. Mulher fina, hein, cara? Chique, né? Chique, olha só. Essa blusa foi feita para foto só do cartaz, né? E é de uma amiga minha, que o figurino não estava pronto ainda, teatro, essas coisas, né? E você é de pegou uma a blusa amiga, dela emprestada. peguei, ela falou, quer que eu te mande essa daqui? Eu falei, quero. Aí ele me mandou a foto. Essa peruca tá ótima, hein, cara? Emi Sato, é uma visagista incrível. Essa foto é do Jairo Goldfluss, né? Então, e a gente foi nessa onda também, sabe? De não tentar fazer de uma forma um pouco mais natural também, de não fazer um estereótipo, uma caricatura, sabe? E a gente adorou o resultado, assim, as fotos do Jairo são incríveis. Ela tá com uma aparência de uma mulher super bem resolvida, super atualizada, super contemporânea. Né? E aí a gente brinca com essa questão geracional também, que é tanta informação hoje em dia, né, do que pode ser dito, o que não pode. Então a gente brinca com isso também na figura da neta, que fica na coxia. E a neta é um pouco assim, tem coisas que ela está falando errada, a neta chama atenção, entendeu? De termos que mudaram, de coisas que não podem mais ser ditas, porque assim, o pessoal precisa entender que algumas coisas que realmente não são mais usadas e que eu acho corretas, tal, a gente às vezes aprendeu na escola, no livro, na cartilha. É a grande discussão do Monteiro Lobato, por exemplo, nas obras do Monteiro Lobato, a grande discussão, da negrinha, né, a negra velha, não sei o quê, quer dizer, são coisas que a gente lia na escola. Exato, e que eu acho que vale a pena hoje em dia a gente continuar olhar tendo criticamente. Contato, para não se repetir, para trazer essa discussão e tal, mas assim,
eram coisas de época tal, né? E eu acho que a gente passa por isso na questão geracional. Eu já sinto isso hoje em dia. Com 53 anos, eu fico imaginando assim, minha avó, minha mãe, meu pai, que é um cara novo, meu pai é jovem, mas meu pai às vezes fala algumas coisas que a gente fala, pai, não pode, pai, não faça isso, tal, e ele fica com o saco cheio. Mas eu acho que o humor, ele tem essa, como tudo, né? Ele tem que ter essa, não sei se obrigação é a palavra, mas ele tem que estar ligado com o que está acontecendo. Tem que se atualizar. Tem que né? se atualizar, tem. Claro. Então a gente busca fazer isso, mas a gente brinca um pouco com isso também, com essa questão. Porque hoje há toda uma patrulha também em cima disso. Exato. Tem coisas que... A pessoa parece que fica esperando você dar um deslize para... É entrevista hoje, você sabia? Que a gente fica com medo, porque às vezes sobem uns trechos tal, de uma coisa que está fora do contexto que você falou tal, e você não quer dizer aquilo, enfim, ou... Aí assim, mas para tudo isso tem resposta, estava brincando, tal, não sei o quê. Não, mas eu acho que essa discussão é válida. Não, e a defesa sempre é frágil, né? A defesa sempre é frágil. Vezes, o ataque é muito forte. O ataque é muito forte. E a defesa fica fragilizada. Eu sou a favor, eu acho que as coisas precisam ser atualizadas, tem coisas que realmente não podem mais e que não são nem engraçadas. Se você pegar uma galera jovem hoje, de coisas que a gente ria quando a gente era pequeno, eles vão olhar hoje em dia, eles não vão achar engraçado. É isso. Então, a partir de 14 de agosto, Teatro FAAP, às 20 horas, todas as quintas-feiras. Legal. Aí fica uma temporada lá também. Fica uma temporada mais longa lá no FAAP. Você fez lá, não fez? Eu adoro, são minhas casas, eu falo. O Teatro FAAP e o Teatro Sabesp Pereira e Caneca, desde a época do Dr. Sérgio Lantino, né? Eu falo, são teatros que eu posso entrar meio que de olho fechado, que eu conheço aqueles palcos assim, que eu amo os dois teatros. Que maravilha. Sucesso, dá um abraço para dona Lola, manda um beijo para ela. Apareça lá para ver, ver minha avó. Dá pessoalmente um beijo na dona Lola. Obrigado pelo espaço, viu? Obrigado, cara. Agora é a hora do nosso trailer, a hora da pipoquinha e do filminho e do trailer que a Sandra Bastão separou para a gente assistir. Vamos ver? This really is the night that shook the world. That is what's happened. Now we must just get on with it. What about her running Downton? Don't you want her in command? The world is changing. The way we talk, the way we dress, the way we deal with each other. Surely you're entitled to have some fun. Classic Mary. Welcome back, my brother. Cora. The news is bad, isn't it? How could you tell? I've known you since you were born. Hal's made a real mess of things, hasn't he? Don't you see what this means for Downton? You look back and think about all the changes you've witnessed. You're the daughter I never had. I'll treasure those words. Families like ours must keep moving to survive. And all of your support is more important to me than I can say. If Mama were alive, what would she do? Long live Downton Abbey. Amen to that. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work.
Por onde passou o Graciliano Ramos na sua infância? Não é ele que está aqui, tá? Quais os lugares que marcaram as situações difíceis que ele viveu nessa fase da criança, quando ele era criança? Vamos fazer um mergulho nessa história do Graciliano Ramos aqui com Ney Piacentini. Tudo bom, cara? Ney, pô, você veio aqui, você estava falando em 2016, cara. Isso. Você não tem vergonha de ter sumido? Por ocasião do Espelhos, Espelhos. Que era a partir do Machado de Assis e do É. Guimarães Rosa. Tá, e agora você vai no Graciliano. Nessa toada, Nessa toada. da literatura se transformando em cena e música. Aham, legal. Agora, vocês pegaram o livro do Graciliano, Infância, né? Mas aí você estava me contando uma coisa muito interessante, muito legal, que vocês perseguiram o Graciliano. Sim. Vocês foram lá. Acho que foi ele que nos, Ele que chamou. nos convocou. Vem cá. Como é que foi isso? Olha, eu estava deprimido num sábado à tarde porque eu não tinha passado num concurso da USP. Eu cheguei ao pós-doutorado para não mais dar aula. Fracassei em todos os concursos. Aí eu tive um insight. Uma beatitude, como eu chamei na época. Uma epifania. Esse teu microfone aqui está insistindo em se enroscar lá para dentro. Mas eu preciso dar um jeito nele. Agora ele vai ficar. Obrigado. E aí eu falei, eu vou para lá. Eu vou para lá, eu preciso ir para lá, eu nunca fiz isso na minha vida. Claro que eu sempre cuidei muito dos personagens, eu sempre aprendo muito com eles, mas é que me deu esse negócio. Eu vou para lá, não sei como que eu vou de ônibus. Quando nós estamos falando em para lá, é Alagoas. Sertão de Alagoas e uma beiradinha do sertão de Pernambuco. E aí eu comentei isso com o Alexandre, que é meu parceiro, ele falou, também vou. Eu falei, como assim? Como é que a gente vai? Ele falou, com o meu carro. E a gente vai fazendo a peça. Eu falei, mas a peça não está pronta. Ele falou, vamos aprontar no meio do caminho. E ele tem um carro longo porque ele é um contrabaixista da OSESP. Contrabaixista tem carros grandes. Tem que grandes. ter aqueles carros. E ele é meio sabe, aquela pessoa que coloca aqui e cabia tudo que a gente tinha ali. Mas vocês foram daqui de São Paulo de carro até lá? Sim. Aí a gente foi. Diamantina a gente já fez uma apresentação. Salinas. A terra da cachaça também. Boa cachaça. E aí chegamos a Buíque. Buíque. Nos apresentamos. Buíque, olha o nome do lugar, Buíque. Ele nasceu em Quebrangulo, que já é fronteira com Pernambuco. E ali a gente se apresentou na Biblioteca Graciliano Ramos, que é onde ele passou a infância. Onde ele passou a infância. E nos deparamos com coisas assim comoventes. Né? Primeiro que a peça foi apresentada para as pessoas simples do lugar. É uma cidadezinha. Gente com sandália de dedo, crianças, a roupa meio puída, e as pessoas encantadas, assim. Eu falei, nossa peça é popular. Claro, o Graciliano não é popular. Aí ele fala muito do padre João Inácio no livro, que foi um amigo dele. A gente foi no cemitério e encontrou o túmulo do padre João Inácio. E ele plantou uma pitombeira num colégio religioso, e a pitombeira estava frondosa. Cara, você não se arrepiou todo, não? Foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Nossa, as Europas, não se comparam, se comparam. E sentir a pele, foi pela epiderme a coisa, não foi a chateação de ficar perguntando para as pessoas, fazer pesquisa, entendeu? Deixar as coisas entrarem na gente. Aquela coisa, sentar na praça e ficar olhando o que está acontecendo. Exatamente. Né? Não ir às coisas e deixar com que as coisas venham a nós. Foi incrível. Isso acho que criou... Os tipos humanos que deve ter encontrado Sim. Uma aridez na pele, mas uma altivez. A gente tende a pensar que as pessoas pobres são autocomiseráveis. Elas têm uma vida. A dificuldade, a fragilidade as faz fortes. E tem uma cultura toda própria, né? Tem. É uma sabedoria trazida pela própria vida. Tinha um féretro na cidade. Sabe, assim, aquela cantoria, aquele silêncio, respeito, mas não aquela choradeira. Pelo contrário, uma coisa de respeito ao espírito de um povo. Né? E eu li muita coisa recentemente a respeito do comunismo, sempre, né? O Graciliano foi membro do Partido Comunista até a morte. Então,
você sente o espírito do comum. Você pode falar, o Marx fala, eu estava atrás do espírito comunista, dialética entre o metafísico e o materialismo. E lá a gente se deixou... Percebe esse espírito ali, né? Por isso que eu acho que a peça tem alma. Eu acho que a peça tem uma coisa com a qual a gente aprende muito. E para mim, o teatro, ele é sempre um aprendizado. Uma vez que a gente aprende, a gente está vivo. Existe vitalidade em nós. E se a gente está tentando aprender, o público talvez dividir as dúvidas talvez seja mais saudável do que a persuasão. Né? Que eu acho que é um predicado uma forma da arte como um todo. Mas a gente poderia ficar... Agora, quando você foi para lá, então a peça já estava pronta. Ela fez um ensaio aberto aqui no Teatro Denoá de Oliveira, ali na Rui Barbosa, onde fica a UMES. A gente fez um primeiro ensaio aberto ali, para estudantada, a gente viu que ela chegava na juventude, e aí a gente debandou. E aí a gente circulou também Viçosa, Palmeira dos Índios, a gente fez em praça pública. Agora, depois disso, vocês voltaram, essa viagem provocou mudanças na peça, provocou um maior entendimento do trabalho que vocês estavam fazendo? Eu acho que isso sim, mas de uma maneira... Como que eu posso te dizer? Um fluxo humano que nos visitou. Então, a gente... Claro que eu li tudo do Graciliano, como eu li tudo do Machado, como eu li tudo do Guimarães, que isso é imprescindível e é uma delícia. É uma viagem incrível. Mas aquilo acho que nos deu um alimento, nos nutriu de um modo que fez com que a peça, se a gente não passasse por lá, não seria o que ela se transformou. Porque aí a gente aprendeu a comungar com os pares, com os ímpares, com os alfabetos, né, por assim dizer. E aí a gente veio vindo, Palmeiras dos Índios, a gente fez em praça pública, entre o Natal e Ano Novo. Uma coisa improvável. E a gente não tinha cachê. A gente não tinha cachê, a gente não tinha alimentação, a gente não tinha estadia, a gente passava chapéu. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente bancou essa viagem e a gente ficou com um débito de R$5.000. Para andar 5.000 quilômetros, R$1 por quilômetro, tá bom. Mais barato que o Uber. E aí a gente chegou em Maceió, e aí a gente fez Aracaju lá com o pessoal ai meu Deus, o grupo tão importante, Emboaça. Com Emboaça, aí a gente desceu para o Vila Velha, em Salvador, que é aquele teatro maravilhoso do Márcio Meirelles e a sua tribo. A gente inaugurou a temporada de verão deles lá, pós-pandemia. Foi a neta do Graciliano, a Elizabeth, que é uma professora, teve lá e veio participar conosco do encontro. E aí a gente foi percebendo que as coisas tinham só a razão de existir, sabe? Um sentido... Isso há quanto tempo? Isso começou em 2021. 2021 para 2022, a gente já está uns 3, 4 anos... fazendo o trabalho. E o mais legal, é claro que é muito bom fazer a peça como a gente vai fazer agora, no Ágora, 2 meses, vai retomar, mas tem uma coisa que tem as ramificações da peça, que é céus com a juventude, porque é sobretudo declaradamente incentivo à leitura, formação de público, sem dúvida porque nenhuma. Conta a história do menino que teve extrema dificuldade para se alfabetizar. Sofreu violências familiares e escolares, educacionais. Então, os adolescentes, até para crianças... Se identificam com isso. Uma balbúrdia, quando a gente fez para as crianças no Céu Butantã, e a gente, por que fazer isso? No final, a gente perguntou, o que vocês acham? Mas um menino levantou a importância da gente ler na vida. Derruba a gente, cara. Valeu. Derruba no bom sentido, derruba entendeu? No bom sentido. E a gente chegou num lugar muito inusitado. O Estado brasileiro tem espaços progressistas. O Tribunal Regional do Trabalho de Florianópolis nos convidou porque eles têm uma escola judicial, na qual eles fazem experimentos em ciências humanas sociais e no nosso caso, literatura, arte. O Graciliano, todos os grandes literatos e literatas brasileiros são tudo ao mesmo tempo, né? Se antecipam até
as descobertas científicas. Então, eles nos colocaram num círculo no qual a comunidade desses desembargadores, desses caras, até crianças de escola pública, e os estudantes, os pretendentes a juízes e juízas, estavam lá. Eu falei, gente, como que um espaço desse existe? Existe, né? E a Rita Von Hunt, que você conhece, né, militante, drag queen militante, incrível, foi ver a peça, inteligentíssima. Inteligentíssima, culta e militante, né? Ela falou que ela também participou de um encontro dessa natureza. Olha só. Então a gente... existem, né? É que você falou, existem esses espaços por aí. Existem pessoas dispostas ainda bem, né, pelo amor de Deus, né? Agora, na peça, você conta, vamos dizer, cronologicamente a vida dele? Como é que está colocado isso? Sim. Desde a tenra infância, onde as pessoas... Ele via nuvens de pessoas. Ele não tinha noção de que ele ainda havia se tornado um ser humano. Então, uma coisa bem... Começa um B com A, BA. Um B com E, BE. Assim por diante, até U. Em escolas primárias da roça, ouvi cantarem a soletração de várias maneiras, nenhuma como aquela. E aí ele vai, lentamente ele vai desmembrando. E uma coisa que eu acho assim imprescindível é que a gente tem uma fraterna parceria, eu e o Alexandre, e o Alexandre e eu. Porque a música... ela tem a sua própria dramaturgia que se conjumina com o texto. Não é aquela coisa do músico ficar ao lado, ilustrando. Não, a música é personagem. E os instrumentos são personagens. Então tem o violão e tem a viola. O violão maior, meu pai e minha mãe. O violino de criança que o Alê guardou, que ele deu para a filha dele quando era criança, é a minha irmã mais velha. O contrabaixo é a minha irmã. É uma irmã que foi trazida de fora para casa, porque não é mãe biológica da mãe do Graciliano, alta, o contrabaixo. E por aí vai, assim. Então, assim, tem poesia, mas tem dor. Por isso que é poético também. Por isso que é poético, exatamente. Esse enlevo, né, no qual a gente está, que a gente se imbui dele musicalmente, acho que cria uma comunhão junto ao público, sabe? E a gente sempre sai mais leve quando a gente faz a peça. Então significa, se ela faz sentido para nós, talvez faça sentido. Faz sentido para quem está vendo, né? Que maravilha. Agora, tem sonoridades aqui, estou vendo sonoridade de Vila Lobos, Mignone, Almeida Prado, isso entra que o repertório do Alexandre... na música personagem, vamos dizer, né? Tem também, porque assim, você veja, a música brasileira, popular, dos outros Brasis, elas vêm e se mantendo em nós. E o Alexandre é um tremendo pesquisador e um tremendo apaixonado por todas essas qualidades. E aí ele transforma isso. A gente não fez. Eu não faço sotaque nordestino. O Alê não toca zabumba, triângulo e acordeon e sanfona. Mas assim, ele tem um harmônio. Aliás, os instrumentos que o Alê revela na peça, as pessoas ficam, que isso? Não conhecem. E o harmônio, ele tem o fole. E o fole remete à sanfona. Né? Ele tem uma coisa chamada Schrute Box. E esse ninguém sabe o que é. Um instrumento primitivo, que não existe mais, que ele trouxe da Índia, que tem um folezinho. Ele é muito rudimentar, ele é de uma madeira assim, sabe? Você regula, é para mantra, mas que também lembro os cânticos de Romaria. Então é tudo sugerido. Você lembra de uma gravação do Caetano Veloso, Asa Branca? Sim, exatamente. Esse gemido, né? Esse lamento que ao mesmo tempo nos
enxagou por dentro, vamos dizer assim. Remete a alguma coisa que você não sabe o que é. Né? E a objetaria, uma coisa impressionante, eu acho que a infância tem uma qualidade, se eu posso assim dizer, sem autoelogio, que, para quem vê, fica nítido que dá para fazer teatro sem nada, Atílio. Sem nada. Em tempos cada vez mais adversos, em que a arte cada vez mais acuada, em que a gente necessita disso como espaço como ar, né? Humano, de toque, de hálito, enfim. A gente catou tudo. No fundo da Barra Funda, encontrei uma marcenaria que eles nos deram as coisas. Imagina que eu achei uma daquelas objetos de carpinteiro com a tramelinha. E isso já se transformou num objeto que vai se desdobrando em muitos outros. O Alê, o tio dele, trabalhou com café no interior de São Paulo. Ele tinha restos de sacos de café. Uma costureira módica, que é o que ele fala. Não é esse saco que a gente conhece hoje de plástico. Não, é aquele rudimentar. Rudimentar, aquele tecido grosso. Uma costureira módica, que não sabia costurar direito, como tem uma personagem que o menino Graciliano cita na peça, que fez o tapete. Então tudo é muito... O peão que eu uso, que ele fala em peão... Só que assim, ele fala numa hora em peão, o peão aparece depois. A gente não faz esse casamento tão coladinho. A gente desmembra um pouco. A gente comprou na ponte do Rio São Francisco. Uns objetinhos de raspar coco. Virou uma dupla de crianças na narrativa, sabe? E assim a gente foi constituindo uma coisa de extrema simplicidade, na qual a plateia e a gente percebe, olha como é que eles fazem isso. Você não... Tem uma significância, e você mostra como você faz. E as pessoas aceitam a convenção. É uma magia do teatro, isso, né? Você pode pegar isso aqui e dizer isso exatamente, qualquer coisa, as pessoas... É o básico, né? É o básico. Que maravilha, cara. Em uma lança, né? Como dizia o Brecht, existem muitas lanças, né? Porque você transforma aquilo no que você quiser. Nós vamos falando do infância que vocês estão fazendo. Você vai... Lá no Ágora, até o dia 5 de outubro. Isso. Ágora Teatro fica na Rui Barbosa, 664. Sábados às 8, domingo às 7. Sábado às 8, domingo às 7. Até o dia 5 de outubro. Legal. Infância, o Graciliano Ramos, adaptação do Ney Piacentini, composição musical do Alexandre Rosa, em cena está o Ney, mais o Alexandre. Fotos e vídeo, artes do João Maria Silva Júnior, Helena Silva Júnior, iluminação da Elis ou Elis? Elis Martins. Elis Martins. Porra, Ney, como você tá feliz, cara? Eu tô porque essa peça me deixa menos agressivo, menos ansioso, menos angustiado. Muito bom te ver de novo, cara. Sucesso. Vou lá conferir a infância do Graciliano. Você sabe que eu te acompanho. Quero ver os coisinhos lá que você falou, o tapete de juta. Será um prazer. É juta, né? É juta. Não sei como é saca. Estopa. O cárcere não termina no cárcere, é o que constatam as personagens que carregam o estigma de serem ex-detentos, as dificuldades de reinserção social, as marcas emocionais e o desafio da reconstrução da cidadania. Afinal,
o que significa recuperar a liberdade. Davi Guimarães, tudo bem? Bem-vindo aqui no Obrigado por estar aqui novamente, em nome da companhia. Companhia de Teatro Heliópolis. Exatamente. Quantos anos já? Dá uma palhinha. Eu de casa tô quase 13 anos. Você? Né? Isso, eu. A companhia existe desde os anos 2000, né? 25 anos. Nascida e criada dentro da favela de Heliópolis. E estamos aí no nosso 14º trabalho. 14º trabalho. Sucesso, né, cara? Dizem que é, né? Eu acredito no trabalho, acredito na força do trabalho. E vocês estão ocupando a casa Maria José de Carvalho lá na Bom Pastor, Isso, a nossa sede. Não, na Rua Silva Bueno. Uma rua de comércio muito famosa, muito antiga, no Ipiranga, e faz mais ou menos uns 11 anos que a gente ocupa essa casa. Então vocês ensaiam, se apresentam. Recebemos a mostra de Teatro Heliópolis, outras companhias da cidade vão ensaiar lá, ficam em cartaz, inclusive. Então é um espaço que, além de ser um ponto de cultura, é a nossa sede também. É a sede do grupo, né? Importante, né? Ter uma sede, ter um lugar, né? Para poder as dores e os amores, como diz o Miguel, as dores e os amores. As dores e os amores, né? Agora vocês estão com esse projeto que é o do cárcere às ruas, o estigma da vida depois das grades. Como é que surgiu a ideia de abordar esse tema? Tílio, nossos processos, eles nunca nascem do nada, né? Vamos dizer assim. Eles são fruto de um trabalho anterior. Então, nós estamos nesse estudo sobre o aprisionamento em massa no Brasil desde Injustiça, que foi um trabalho também, a exemplo de quando a cárcere ou porque as mulheres viram búfalos, e agora a Boca que Tudo Como Tem Fome, são apoiados pela Lei de Incentivo ao Fomento da cidade de São Paulo, né? Fomento para o teatro. Então, vocês mergulharam nessa temática, nesse Exatamente, veio, exatamente. Né? A gente veio partindo de algumas questões sobre o justiciamento, sobre a questão da violência, que é um tema recorrente da companhia. A gente trata a violência desde que a companhia foi criada. Mas o justiciamento e também as questões de como a violência perpassa os corpos tem sido uma temática muito usada dentro dos estudos da companhia. E desde Sutil Violento, a gente vem estudando algumas questões sociais, de como que isso, né, se desenrola a nível de Brasil. E aí, dentro desse meio social que parte de uma esfera um pouco mais fechada, a gente foi ampliando um pouco isso. E aí, Injustiça nasce disso, desse estudo de como os corpos são entendidos pela justiça brasileira. Os corpos periféricos, negros, os ditos à margem da sociedade. Então, a partir disso, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, justamente entendendo como que as questões políticas e dentro da esfera também judicial influenciam na configuração que nós temos, inclusive nas violências que esses corpos sofrem. Né? Então a gente vem desde Injustiça, que trata do sistema judicial brasileiro, como esses corpos entendem, esses corpos que entram, né? Como essa esfera inteira entende um sujeito que entra. Como é que lida com isso? Exato, um sujeito negro, periférico, que cometeu um erro, a partir disso se desdobram várias e várias questões que a gente explana em Injustiça. E aí depois vamos para dentro do cárcere, com cárcere porque as mulheres viram búfalos, pela ótica das mulheres que sustentam seus entes queridos dentro das prisões brasileiras. Quer dizer, prisioneiras... Prisioneiras do lado de fora. Prisioneiras do lado de fora. Exatamente. São aprisionadas por um sistema todo que aprisiona esses homens, essas pessoas que entram dentro das cadeias brasileiras. E agora nós partimos do lado de fora. Quando esses corpos saem, a sociedade está disposta a recebê-los? Esses corpos têm possibilidade de diálogo na sua volta? A tal da reinserção. Exato, que não existe. Não é reinserção. A gente, dentro da premissa, eu especificamente estudei algumas coisas dentro do nosso processo, e existe uma coisa sobre o egresso. O egresso é aquele que deixou de fazer parte. Então ele deixou de fazer... Essa pessoa que vai aprisionada, ela deixou de fazer parte da nossa sociedade, que talvez nunca tenha feito parte. E ela se insere dentro de um novo mundo, que é o mundo carcerário. E ela sai, então ela fica no intermeio, onde nada daquilo que ela conhecia existe mais, nem daquilo que ela acabou de... Nem aqui, nem ali. Ela fica num vácuo. Um limbo. Exato. E aí, como que a sociedade recebe esses corpos, essas pessoas? Nós estamos abertos ao diálogo? Essas pessoas realmente pagaram suas penitências, suas penas, né? Mediante a sociedade que nós temos hoje, que vem se configurando há anos e anos? Então, como que a gente recebe? Como que é essa busca pela tal liberdade? Né? Então, essa é uma das questões que a gente traz nesse novo espetáculo. E aí entra muito o caso também da reincidência, né? A pessoa acaba caindo na reincidência, até por falta
de espaço, né, de lugar. Veja, Tílio, a gente tem uma sociedade muito punitivista, por mais que as pessoas dizem que existem poucas cadeias no Brasil. Não existem poucas cadeias no Brasil. Aliás, muitas pessoas... A população carcerária do Brasil é mais de 920 mil pessoas. Quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão de pessoas para 450 mil vagas. Isso é uma fala e é um dado real da peça. É o dobro de pessoas que caberiam normalmente. Exatamente. E nós não somos um país que prende pouco, não. Nós prendemos muitas pessoas. E sempre as pessoas selecionadas, há anos e anos. É o mesmo público frequentador das cadeias. E esse fato da reincidência, ele existe por uma série de questões que o próprio Estado impõe para a pessoa quando sai. A pessoa quando sai, ela geralmente tem um CPF cancelado. E ela não consegue regularizar esse CPF por um bom tempo. Nós entrevistamos pessoas que passaram pela situação de cárcere e elas falam a mesma coisa. Os ex-detentos ou detentas, vou colocar assim, mas é um termo que eu não gosto, mas é um termo que explana, que a gente usa no dia a dia. Pessoas que passaram, sobreviventes do cárcere, melhor por assim. Sobreviventes do cárcere, na sua maioria, têm os seus documentos cancelados. Essa pessoa socialmente não existe. Então ela não consegue, às vezes, buscar um auxílio, não consegue regularizar, a pessoa fica impedida de votar. Seus direitos como cidadão são suspensos quando ela sai. E qual que é o lugar que está sempre de braços abertos para essas pessoas? O crime. Então a taxa de reincidência é grande porque não existe essa possibilidade, não é dada. Às vezes a gente escuta histórias muito interessantes de pessoas que realmente conseguiram vencer, só que elas não são a maioria. Elas são uma taxa muito, muito pequena dentro da sociedade, né, que sai das prisões brasileiras. Então, é um importante dado que a gente traz para a peça que muita gente não conhece. Muita gente não conhece, que é a dívida que o detento ou a detenta adquire perante o Estado. 500 dias a gente tem um dado que sou eu que dou. Tráfico de drogas é equivalente a 500 dias. A multa que essa pessoa tem que pagar é R$22 mil quando sai da cadeia. Então, é um dinheiro que a pessoa, como que vai pagar? E tem pessoas que só vão descobrir na hora que estão tentando reorganizar a sua vida e descobrem que estão devendo para o Estado. Estão devendo para o Estado. Então, é uma grande máquina, né, que ela mesma se retroalimenta. Vai moendo o cara, né? Exatamente. Agora, como é que vocês colocam isso na peça? Dramaturgicamente, o texto é da Dione, né? Isso, é um texto da Dione em parceria com a companhia. E a Dione assina esse texto, e são 6 histórias em cruzamento de pessoas que passaram por situação de cárcere. 6 casos, 6 histórias. Essas histórias a gente vem escutando há muito tempo, né, de pessoas, não só desse processo, mas de outros processos. São histórias reais. Histórias reais. A companhia ela trabalha com estudo, com histórias de verdade. Então, geralmente são histórias colhidas dentro de Heliópolis, com pessoas que passaram. Então, dependendo do tema, a gente organiza alguns artifícios, leituras de texto ou então rodas de conversa para que algumas histórias venham à tona. Então a gente conversa muito com o pessoal do EJA, que são, né, das escolas. EJA, escola de jovens e adultos. Isso, exatamente. Que são pessoas que já passaram por um período de experiência na vida e retornaram para a escola. Essas pessoas têm uma bagagem extremamente vasta. E tanto com as questões pontuais como as questões da vida como um todo, né? Pessoas que têm experiência, né? Que passaram por vários momentos e retornaram para a escola por outras razões que não mais são aquelas, né? Eu preciso porque agora eu estou num lugar onde meu emprego exige que eu tenha, então eu quero ficar bem. E essas pessoas já viveram muitas situações. E elas vão diretamente com os temas que a gente conversa. E quando essas pessoas se abrem, essas histórias vêm à tona. E nesse processo novo, eu já até perdi o fio da meada, mas nesse processo novo, a gente conversou com pessoas que passaram períodos em cárcere, foram privados de sua liberdade. E quando elas saíram, das personagens, quando elas saíram, elas denotaram que o mundo no qual elas conheciam não existe mais, né? E nem a forma como elas eram vistas antes era totalmente diferente. Estão em um outro mundo. Então, essas pessoas que nós levamos para a cena, essas personagens, para contar essas histórias, elas estão justamente nesse lugar de tentativa de encontrar caminhos, né? De encontrar novas possibilidades de vida, de reavaliar suas próprias imagens. Tanto que nós trabalhamos aí, eu vou entrar na parte da cenografia, que nós trabalhamos com um grande espelho d'água. Então, essas pessoas são refletidas, elas têm o enfrentamento direto com suas imagens, com seu passado, com as suas lembranças,
e como elas vão tratar agora desse lugar novo que elas estão, né? Então, é sempre uma pergunta, assim, o que é a liberdade, como se dá com essa liberdade quando sai, o que fazem com essa liberdade dessas pessoas, né? Então, são sempre questionamentos que a gente traz para a cena. E essas personagens, através da dramaturgia, né, vai contar um pouco da trajetória de cada uma, dentro desse processo todo de encarceramento e da saída, e como que se dá agora, nesse momento agora de liberdade. Tem as questões familiares, inclusive, também, né? Como é que a família recebe de volta a pessoa e tal. Né? Exatamente. Uma das personagens não vê o filho há 10 anos, os filhos. Então, como outra pessoa. São outras pessoas. É outro mundo. Realmente, as relações, tanto familiares, porque tem pessoas encarceradas que recebem visita e aquelas que não recebem, né? E essas pessoas, quando saem, são mundos distintos. Cada um é um mundo. A gente sabe disso. Cada um é um universo. Mas, em específico, as pessoas que saem do cárcere, aquele momento que viveram, diz muito sobre quando ela vai sair. Se vai ser uma pessoa mais retraída do que entrou, uma pessoa que vai ser mais revoltada do que entrou, se essa pessoa teve uma acolhida dentro da cadeia ou não. Então tem vários fatores, porque ali é um caldeirão efervescente das pessoas. Todos e todas que nós conversamos falaram a mesma coisa. Ali o ser humano vive no limite. No limite da precariedade, da paciência, da fé, de tudo. Tudo ali é extremado. Então quando essa pessoa sai, ela encontra um mundo que talvez não seja nem na velocidade que ela viu, nem na velocidade que ela estava vivendo. Você tocou na questão da fé, né? Isso. É um dado importante, me parece, atualmente dentro das penitenciárias. Sim, e tal, sim. Né? Nós temos algumas correntes desse neopentecostal, né, que faz um acolhimento muito grande nas cadeias. Trabalham fortemente. E muitas vezes a gente tem eu vou dizer isso, mas eu vou dizer com muita atenção, muito cuidado e respeito, mas a gente tem uma bipolaridade das coisas ali, onde você só sai do crime se você entrar na religião. E essa é uma saída que muitas vezes é usada. Né? Isso é claro, tem dados muito, muito concretos sobre isso, de pessoas que deixaram o crime por conta da fé, mas também é quase uma forçação de barra você seguir a fé, né? Ou você segue a fé ou você morre. Então, um dos dois. O único caminho. Exatamente. Assim, né? E dentro das cadeias também existe o preconceito, assim como aqui o lado de fora. Tanto a população LGBTQIA+, sofre os seus preconceitos lá dentro. Isso já é pré-estabelecido dentro da ordem da cadeia. Mas também as pessoas de outras religiões, de matriz africana é uma delas. Né? Uma das frases tanto na peça quanto a gente ouviu isso mesmo, onde a luz não pode ter trevas. Então é considerado uma outra religião que não faz bem, né? E isso é tratado muito sério dentro da prisão. E a gente tem que ter muito respeito na hora de conversar sobre isso, porque é a vida das pessoas. A vida das pessoas é tratada dessa forma lá dentro, né? E quando a gente traz a religião de matriz africana, que já é uma constante da companhia, justamente para que existam novos imaginários, né? Porque as pessoas não são povoadas por esses imaginários dos orixás e tal. É uma forma da companhia também se colocar como uma companhia que entende outros tipos de mundo, outros tipos de visão. E agora nós trazemos o Exu para dentro desse novo trabalho, porque Exu é justamente o que abre caminhos, as novas portas, né? As encruzilhadas, essas encruzilhadas da vida que a gente trata dentro da peça, né? E lá dentro são questões muito sensíveis. Né, agora você está falando que são seis histórias, só de homens, só de homens? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Somos três personas masculinas dentro da peça e 3 femininas. Que diferenças marcantes, assim, mais expressivas você sente entre a egressa e o egresso? Muitas coisas. A prisão feminina, ela, pelo tempo que a gente está acompanhando, né, vem conversando com as pessoas, ela é um ambiente muito, muito mais organizado em alguns sentidos e também muito perverso em outros, né? Mas o acolhimento é quase zero das mulheres. As mulheres se organizam entre elas, né? Principalmente as questões de cunho afetivo, né? Muitas mulheres acabam se relacionando lá dentro, que é uma coisa que acaba sendo permitida. E muitas, inclusive, falam que se sentiram mais livres sexualmente dentro das cadeias, porque não existe o pesar do julgamento masculino, né? Essa coisa que a gente tem aqui socialmente.
E a organização também com as mulheres gestantes é um negócio absurdo, assim, todas as gestantes, as que engravidam. É porque, assim, todas acabam acolhendo aquela mulher. É um acolhimento, existe um acolhimento, né? Mas existem as regras também, não deixam de existir regras como na cadeia masculina. Na cadeia masculina, a gente tem a questão do apoio das mulheres, que a gente trouxe em cárcere, né? E é uma verdade absoluta. Se você for num final de semana lá na cadeia, no CDP de Pinheiros, e ver a fila, você vai ver a diferença do presídio feminino. É um negócio avassalador. Então aquelas mulheres, muitas vezes, elas encaram o cárcere sozinhas, sem a ajuda de ninguém da família, porque a família renega, né? Nós temos uma sociedade pautada nisso, né? Da exclusão da mulher, da marginalização da mulher. E a maioria negras também, mulheres pretas, no qual a gente traz esse contexto também para a peça. São mulheres negras passando pelo cárcere, que já é um desdobramento do desdobramento do desdobramento, que levam a outras questões, né? O Brasil é povoado por isso, e a gente não vê, né? A gente faz questão de passar por cima, etc., né? E a companhia é muito complexo, porque a gente só trata de tema espinhoso, né? A gente não tem muito tema fácil para a gente tratar, mas são realidades, são verdades que estão aí. A mesma mulher preta lá que limpa a casa, durante a semana vai visitar o filho preso. A mesma que tem o filho lá, que vai na visita, ela está presa porque traficou drogas. Então, essas são verdades, né? E às vezes a gente quer passar por cima de certas coisas, né? Não estou dizendo que o mundo precisa ser desse jeito, mas assim, são verdades. Essas histórias estão aí para serem contadas. Gente, que tema! A boca que tudo come tem fome, do cárcere às ruas. Exatamente. A gente tem umas fotos aí, vamos colocar as fotos. Elas estão segurando as cabaças, símbolo também de... Olha. É um símbolo muito forte também dentro da cultura de matriz africana. Tentamos trazer nos trabalhos novos imaginários sobre a cultura de matriz africana, no qual é muito, né, endemonizada, vamos dizer assim, no Brasil. Aí a gente vê o espelho, né? Exatamente. O espelho d'água que você falou. O espelho. Tá, onde as pessoas se refletem, se veem refletidas. Exatamente. Né? Música na peça? Música ao vivo, assim como os outros trabalhos, a gente também traz a música para compor a cena, porque a gente entende também que música é dramaturgia dentro do trabalho. Sim, sem dúvida nenhuma. É isso. Do Ellison Amador, a música original, direção musical, tem uma música, A Bênção, também, da Júlia Tizumba. Isso, né? Que a gente, né, temos a licença dela para poder usar ela em cena, porque faz muito sentido dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Ellison Amador no elenco, Edileuza Ribeiro, Isabel Sete na preparação vocal. Exatamente. Olha, Isabel. É uma ficha bacana, essa daí. Uma ficha boa. Nós estamos Amanda Bá, Denise Oliveira, Nicole Martins, as músicas, né? No elenco, Cristiano Bellarmino, Dalma Régio, Davi Guimarães, Jucimar Canteiro, Claviane Costa e Valmir Bess. Isso mesmo. Davi, belo trabalho, cara, como sempre. Parabéns pro pessoal da companhia. Agradecidos. Abraço lá. Obrigado novamente Miguel pelo convite, pode deixar. Miguel, adoro vocês. Obrigado, tchau, tchau. Que pena, o programa está no fim, mas a semana que vem tem mais. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado a nós pelo apoio cultural, muito importante. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Essa entrevista que a gente acabou de fazer vai ficar lá postada no YouTube também. E voltamos na semana que vem. Tá lá. O cocheiro tinha razão. Esse castelo é muito assustador. Agora entendi por que o Drácula quer se mudar daqui. Muito bem. Aqui vamos nós. E bem ali, vestido todo de preto, ninguém menos que... Conde Drácula. Muito prazer. What? Everybody dance now. Let's go, baby. Let's what? Everybody dance now. Everybody. Meu filho! Desligar o som.
Sr. Horka! Uau! Tão bom finalmente daqui? Se o senhor soubesse, olha, foi uma grande jornada. Seja muito bem-vindo à Transilvânia.